Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje o nosso terceiro dia do nosso propósito da justiça. Durante 2 domingos estivemos aqui no monte. Hoje é o terceiro, clamando aos céus por justiça em sua vida. E uma certeza nós temos no coração: a justiça de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, vai se manifestar sobre esta causa, a qual você tem, domingo após domingo, apresentado ao Senhor. E deixa eu lhe dizer algo: você tem que pedir aos céus que Deus venha abrir os seus olhos, para que você venha ter o discernimento espiritual, para que você venha discernir o que é bom e o que é mal, o que vem para somar e o que vem para subtrair na sua vida. Porque eu quero que você entenda algo: nem toda pessoa que chega até você com boas intenções, realmente ela está tendo boas intenções. Nem toda pessoa que chega até você dizendo que quer ajudar, realmente quer ajudar. Pelo contrário, na sua grande maioria são pessoas que carregam consigo segundas intenções, que carregam consigo o desejo de querer algo que é seu ou algo que você tem possuído, tem conquistado dia após dia. E por que eu lhe falo essas coisas? A Bíblia diz que Davi, ele comete pecado contra Deus. Deus o perdoa e diz: Davi, da sua casa não se apartará a espada. Tudo bem, Deus perdoou Davi, lhe deu uma nova chance, uma nova oportunidade, vida que segue. Mas houve uma penalidade pelo ato cometido. Então o que acontece? Um dos filhos de Davi comete um ato de estupro público com a sua própria irmã. Absalão, ele se indigna com aquela situação e mata seu irmão. Davi, como rei de Israel, não como pai, mas como rei, teve que punir Absalão de forma severa, o expulsando da cidade. Mas passando o tempo, Davi começa a querer perdoar o seu filho, porque o sentimento de pai fala mais alto. Seu irmão, vendo isto, chama uma senhora estrangeira, leva até Davi, faz ela contar uma história, Davi se torna propício a ela, e com isso Davi permite Absalão voltar para Jerusalém, para Israel. Absalão volta, só que Absalão ele não volta sozinho, ele volta aparelhado com carros, com homens e cavalos. E Absalão ele se coloca na porta do palácio de Davi. E todo aquele que vem até Davi trazer a sua causa, trazer as suas queixas, trazer as suas lutas, Absalão ali na frente, ele perguntava quem era a pessoa, perguntava de onde ela veio e perguntava o que ela gostaria. Ela falando o que ela precisava, falando de onde veio, falando quem ela era, Absalão fala palavras doces. Absalão fala palavras que são de agrado àquela pessoa. E Absalão diz mais: sua causa é justa e é reta. Pena que não tem quem julgue, pena que não tenha ninguém que possa ouvi-la. Aí Absalão diz mais, olha o que Absalão diz. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Muito bem, olha o que você acabou de ler comigo na Bíblia. Absalão, na frente do palácio do seu pai, tentava de todas as formas trazer o povo para o seu lado, dizendo: ah, quem me dera fosse juiz para julgar a causa do Senhor, a causa da senhora, para que eu pudesse solucionar a sua questão, o seu problema. Ah, a minha vontade é fazer justiça a ti, mas eu não tenho condições, eu não tenho essa autonomia, eu não tenho esse poder. E as pessoas ouvindo aquilo, desejava em seu coração que Absalão se tornasse uma pessoa que tivesse o poder de julgar as suas causas, de julgar as suas questões. E com isso, Absalão foi fazendo durante anos e mais anos. A Bíblia diz que foi durante 4 anos que Absalão fazia isto. Mas por que Absalão estava fazendo estas coisas? Porque ele estava com o intuito de trazer o máximo de pessoas para o seu lado. E a Bíblia diz que assim Absalão furtava
o coração daquelas pessoas para si. O que isso quer dizer? Absalão enganava, conseguia seduzir, ludibriar aqueles senhores e aquelas senhoras. E aquelas pessoas na inocência pensavam que Absalão estava com boas intenções, estava com desejo de ajudá-las, de solucionar o que elas estavam vivendo. Mas, na verdade, Absalão estava arquitetando um plano para roubar, usurpar o trono que era de seu pai. Assim é o inimigo. Ele trabalha dessa forma, ele tenta nos enganar, nos ludibriar. Ele vem com palavras doces, com palavras sedutoras. O inimigo, ele age de uma forma sorrateira para nos enganar, para nos afastar de Deus. Pois enquanto estamos agarrados, apegados com Deus, próximos do Senhor, o mal não tem poder sobre a nossa vida. Ele não pode nos tocar de nenhuma forma. Mas quando estamos longe do Senhor, nos tornamos presa fácil ao inimigo. Porque olhamos para a situação, olhamos para as questões que temos vivido. E muitas das vezes pensamos que Deus não tem olhado para nós. Temos pensado que Deus não tem sido justo para conosco. E com isso nasce dentro de nós um desejo de insatisfação, um desejo de injustiça. E com isso, nós impedimos o agir e o mover de Deus. Impedimos que Deus vinha se manifestar. E sem percebermos, nós diminuímos o nosso ritmo de oração, diminuímos o nosso ritmo de leitura da Bíblia, diminuímos o nosso ritmo de consagração, de jejum, diminuímos o nosso ritmo de comunhão com os céus. E com isso o diabo, de uma forma muito sorrateira, consegue nos afastar de Deus. E com isso, nós nos tornamos presa fácil a ele, para ele tomar de nós aquilo qual Deus nos colocou em mãos. A Bíblia diz mais que Absalão ele pede ao seu pai, o rei Davi, para ir até Hebrom sacrificar o Senhor. E ali, quando ele vai, ele leva 200 homens inocentes, que não têm malícia, que não imaginavam o que Absalão estava arquitetando. E ali, Absalão declara, junto com o povo, que ele é o novo rei de Hebrom. E ali vai se multiplicando os seus soldados, vão se multiplicando aqueles que o apoiam, ao ponto deles virem com força total contra Davi. E a Bíblia diz que Davi foge. Davi chama os seus homens para fugir junto com ele, para que Absalão não venha cometer uma chacina na cidade de Jerusalém, para que Absalão não venha ceifar vidas desnecessárias. Então, Davi e seus homens correm, fogem. Mas para e pensa comigo. Você acha que realmente Davi fugiu de Absalão com medo do que poderia acontecer? Claro que não. Davi foge de Absalão para que não viesse ele, com suas próprias mãos, ter que ceifar a vida do seu próprio filho. Porque se você conhece bem a história de Davi, sabe que Davi não perdia guerra. Davi não perdia a batalha, porque Davi era perito na arte da guerra. Davi, ele ganhou renome no Vale do Sal, derrotando 18 mil inimigos. Davi ganhou renome no Vale do Sal, ali vencendo todos os adversários que vinham de todos os lados. Davi conseguiu unificar as 12 tribos de Israel, porque Deus era com ele, porque Deus dava vitória a ele. Você acha que seria diferente se Absalão viesse contra ele? Mas pelo contrário, Davi foge para poupar a vida do seu filho e poupar a vida daqueles que estavam com ele. Sabe o que Deus quer nos dizer? Que tem hora que não é necessário lutar, não é necessário batalhar, é necessário confiar, crer em Deus, para que vidas inocentes, para que vidas importantes não venham ser perdidas. Talvez hoje você está querendo lutar da sua forma, está esperando ajuda de pessoas que não querem te ajudar, mas querem usurpar aquilo que você possui. E Deus está lhe dizendo hoje, abra os seus olhos, fique em alerta, fique na posição, não confie demais, não acredite em todas as histórias que chegam até você. E para que haja vitória, para que haja mudança, é necessário, muitas das vezes,
nós recuarmos 1 ou 2 passos para que Deus venha agir, para que Deus venha trabalhar e o impossível venha se tornar possível em nossas vidas. Absalão queria o lugar de seu pai. Aparentemente ele conquista, mas ele não entendeu que Davi foge para não cometer um delito ainda maior contra Deus, tendo que ceifar a vida do seu próprio filho. Muitas das vezes, para que algo extraordinário da parte de Deus venha acontecer na sua vida, você vai ter que recuar e confiar, abaixar as mãos, aparentemente abaixar a cabeça, mas crer e confiar que Deus, ele está no controle de tudo. Amém, pessoal? Fica com essa palavra no seu coração. Confie na justiça de Deus e você vai ver que mal nenhum pode tocar no Senhor ou na Senhora, pois a sua vida, ela está nas mãos do nosso Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender o que Deus quis nos dizer no dia de hoje? Espero que sim. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé à sua e juntos viéssemos orar e clamar o nosso bom Deus, buscando nele direção, sabedoria e força para suportarmos e enfrentarmos as lutas e as batalhas que diariamente se levantam e se apresentam à nossa vida. A gente ia orar agora, pessoal, mas o Gael quis vir orar junto com a gente. Porque toda vez que nós estamos aqui no monte, eles estão aqui com a gente. Mas o Gaelzinho fica correndo para lá e para cá. Mas hoje ele quis orar. Então vamos orar junto, vamos unir a nossa fé com a certeza que Deus está nos abençoando. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu entro em oração junto a este homem e a esta mulher de Deus. A estes, meu Pai, que têm buscado a Tua justiça, o Teu alento, o Teu socorro, meu Pai, em suas vidas. Só o Senhor sabe o que eles têm passado e vivido, meu Pai, no seu secreto. Muitos se encontram no seu limite. Muitos se encontram, meu Pai, sem forças, pensando até mesmo em desistir. Mas o Senhor permitiu essa oração chegar até eles, meu Pai, para que venha haver uma mudança, uma transformação. Então, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor coloque as suas mãos, o Senhor estenda as suas mãos em favor deste homem, desta mulher, meu Pai, e venha fazer o que nós não podemos, venha operar o que nós não podemos operar, meu Pai, venha fazer o milagre, meu Pai, que só o Senhor pode fazer nessas vidas, em um nome do Senhor Jesus, pois a quem nós clamaríamos se não fosse o Senhor? Então ouça, meu Deus, o clamor deste servo, desta serva, em um nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toca em cada família, Senhor Jesus. Toca em cada pessoa, Senhor, nesse momento, Pai, que se encontra aflita, Pai, desesperada. Pai, seja o calento dessa pessoa, Pai. Seja o refrigério para essa alma. Seja o justo juiz, Pai, dessa pessoa. Entra, Senhor, nessa causa, Pai. E, Senhor Jesus, dê a vitória ao teu povo. Esse povo que tanto precisa, Senhor Jesus, da tua ajuda, do teu cuidado, Pai. Toca, meu Deus, poderosamente, Pai. E, Senhor, faça um milagre, Pai. Porque só o Senhor pode, meu Deus, trazer, meu Deus, a esperança para esse coração aflito. Pai, que essa oração, Pai, venha se chegar, Pai, essa casa que se encontra, meu Deus, em turbulência, em brigas, Pai, que a partir de hoje, Senhor Jesus, a Tua paz venha reinar nesse lar, que a partir de hoje, Pai, essa família venha ter paz, que a partir de hoje, Pai, essa família venha ter muita saúde, Pai. Nós profetizamos, meu Pai, bênçãos e bênçãos sem medidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, meu Deus, que na mesma concordância, o Senhor venha atender a súplica e o clamor de cada um que tem orado conosco. E que em nome de Jesus, meu Pai, de cima do seu altar natural, as forças do inimigo, as forças das trevas, a ação do mal seja quebrada, destruída. E que em nome de Jesus, como o Senhor não permitiu Davi sujar as mãos com o sangue do seu próprio filho, que o Senhor não permita essa pessoa sujar as suas mãos, meu Pai, com esta situação adversa que eles têm vivido, mas pelo contrário, que o Senhor dê livramento, que o Senhor dê vitória e venha glorificar o Teu nome sobre a vida deles, que o Senhor dê sabedoria, direção e discernimento a cada um destes que tem orado conosco, em um nome de Jesus, que o Teu poder
o teu agir venha se revelar e se manifestar na vida de todos, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga assim seja e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. A nossa oração, o nosso clamor chegou até os céus. E Deus nos ouviu. Se você crer, confiar e se permitir ser guiado por Deus, você vai contar o seu testemunho, a vitória que Deus hoje traz à sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fiquem com Deus e até semana que vem.